Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao Catedrais de Babel, que é um espaço no qual me proponho a deixar registro das minhas últimas leituras ou dos filmes e seriados que eu li. Pois bem, e agora eu estou aqui para falar sobre o quê? Sobre uma obra que talvez tenha sido a melhor que eu li esse ano. Apesar, vou dizer apesar entre aspas, de ser apenas um gibi, que é uma modalidade, um tipo de arte que geralmente é tratado com certo desdém ou desprezo, é espetacularmente bem construída, tanto o desenho, que é impecável, quanto o roteiro, que ela é inspirada num romance do mesmo nome. Eu estou falando sobre uma obra do Jiro Taniguchi, ou Juri Taniguchi, que é a valisa do professor, né? Ou a maleta do professor. Tá aqui a capa com os dois personagens principais, né? Da obra aqui do Jiri Taniguchi. E, na verdade, a adaptação de um romance de uma menina chamada Hiromi Kawakami. Esses nomes japoneses que são terror. Tem a lombada, tem a contracapa. Isso aqui, na verdade, é só uma sobrecapa. Você pode tirar para ver de uma forma mais completa. É dessa editora famosa lá de São Paulo, que é Pipoca Nanquim. Ela vem com marcador de páginas, que eu espero que eu não tenha perdido. Ele mostra as duas personagens principais, uma grande obra. E a capa propriamente dita, que é só uma ilustração do Jiro Taniguchi, que é uma obra assim, de caráter excepcionalmente contemplativa. Ela tem um pouco mais de 400 páginas, são algo em torno de 420 páginas, né, do mangá propriamente dito, né, da revista. Depois tem uma longa entrevista, um tete-a-tete entre os autores, né, que é da Hiromi Kawakami, que é a romancista, com o Jiro Taniguchi, discutindo detalhes sobre a obra, né? Tanto a Hiromi Kawakami comentando sobre o seu processo criativo e sobre o que ela pensa sobre a narrativa que ela construiu, e tanto o Jiro Taniguchi comentando sobre o seu processo criativo e como ele adaptou essa história e essas personagens para esse universo do mangá, né, do 2D, do gibi. Então, assim, é bem interessante, assim que você terminar a leitura, ler esse texto longo, essa longa entrevista. Aí o volume, o gibi, é encerrado com uma microbiografia aqui sobre a Hiromi Kawakami e o Jiro Taniguchi, que eu recomendo a leitura, porque é sempre bom, pelo menos eu gosto, de ter detalhes adicionais sobre aqueles autores, quem é o autor, quando ele viveu, quais são as suas principais obras, em qual momento da sua vida ele produziu aquele livro, porque é algo que é excepcional ou fundamental para você conhecer, para você compreender a obra? Não. Para mim, eu analiso uma obra por ela mesma. Ah, não, porque você tem que ler tal coisa para entender. Não. O que o romancista, o que o mangaka, o que o cineasta tinha para apresentar sobre uma obra tem que estar contido na própria obra. Não acho que é necessário elementos adicionais para você compreender aquela mensagem. Se você ficou com uma dificuldade de compreensão da obra após a sua leitura, ou o problema é seu, ou é uma falha de quem a produziu, né? Que isso acontece muito, principalmente no cinema mais popularesco. E é isso. Tem algumas ilustrações coloridas que são espetaculares, porque ele mostra, entre aspas, esse cotidiano japonês, que é uma coisa que está, assim, do subúrbio japonês, que é uma coisa que está bem distante da realidade brasileira. E é uma história simples. A história conta o reencontro entre essas duas personagens, que é uma menina e uma mulher que ela tem por volta ali dos 36, 37 anos, e ela reencontra um antigo professor do tempo da escola, que, né, vamos supor que ele não comenta em qual série que ela teve aula com esse professor, mas ela saiu da escola no máximo com 18 anos.
e agora ela tem 36, 37 anos, então já se passaram aí umas 2 décadas. E o professor que já era adulto no tempo da escola, agora ele já é um ancião, né? Ele é divorciado, ele tem filhos, ele tem netos. Então essa mulher, ela descobre que o mesmo bar que ela costuma frequentar também é frequentado pelo esse seu antigo professor do tempo da escola. Do tempo da escola, eles eram apenas conhecidos. Ela era aluna, ele era o professor. E aqui eles se reencontram, passam a conversar, tornam-se amigos e surge, entre aspas, um relacionamento um pouco mais maduro e íntimo, né? E próximo entre esses dois. Não é exatamente um relacionamento amoroso ou algo que o vale assim, né, para os desavisados de plantão, mas eles se tornam amigos e passam a conviver de uma forma mais próxima. E até as pessoas que frequentam o bar comentam: "Ih, mas ele é só seu amigo?" Ela é só meu amigo, uma pessoa que eu converso, que eu bebo, viajo de vez em quando, mas é meu amigo. E é muito curioso a forma como o Jiro Taniguchi ele apresenta, né, através da arte dele, a aproximação dessas duas pessoas. E nós acabamos, ao longo da leitura, conhecendo um pouco mais sobre a afetividade e os relacionamentos, seja de amizade, familiares, etc., na cultura japonesa odierna, né, ou contemporânea. Porque o Brasil é um país muito diferente do Japão, né? Não só diferente por questões geográficas e climáticas, mas diferentes também devido a questões afetivas. Como que nós nos relacionamos, como nós falamos, como nós traçamos e elaboramos amizades. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa excepcionalmente informal. Não sei se aqui transpareço isso, mas eu falo assim com qualquer pessoa que esteja do meu lado, falo sobre qualquer assunto, não tenho papas na língua, geralmente eu falo tudo que eu penso, pro bem ou pro mal. E no Brasil a gente tem esse hábito, né, de tratar as pessoas de uma forma mais afetuosa, né, mais cordial. Cordial assim, mais, como é que eu posso, mais passional. Engraçado que até na escola, apresentando uns trabalhos, os alunos chamavam, nesse último mês na escola, eu achei curioso, que combina com isso agora, que na escola eu dividi a turma em grupos e cada grupo falaria sobre um filósofo. E acho que tradicionalmente, por questão de respeito, a gente chama essas figuras clássicas pelo sobrenome, né? Então é Kant, é Rousseau, é Hegel, né? É o Marx, mas os alunos na escola não é Kant, é Emmanuel. E é só um exemplo, né? E não é Hume, é o David, né? O Davi. Eu achei curioso como os estudantes ali de 15, 16 anos, eles não chamavam esses autores clássicos pelo sobrenome, mas sim pelo primeiro nome, né? Denotando até uma intimidade que, obviamente, eles não têm. Eu achei curioso isso, porque combina com um comentário aqui sobre essa obra. Porque, repetindo, o Brasil é um país muito diferente do Japão, em especial pela afetividade, pelas relações de amizade, de proximidade entre as pessoas. Então, lendo o livro, ou o gibi, né, A Valise do Professor, do Jiro Taniguchi, você pode até se confundir, pensando, não, são pessoas muito tímidas, né? Não. O problema não é que esses personagens em particulares não são muito tímidos. Eles reproduzem ou reencenam o comportamento que é típico, né, do japonês ou da japonesa, né? Então, como que eles fazem amizades, como eles se relacionam, como nascem esses laços de amizade com pessoas que são, entre aspas, tão frias, né? Tão, entre aspas, formais. Aí eles mostram isso ao longo da revista e, repetindo, que é um tipo de narrativa ou de história que combina muito com a introspecção e a suavidade, tanto do traço aqui da arte do Jiro Taniguchi, como com a proposta dele como narrador. Eu achei muito curioso. Na verdade, eu conhecia de nome, basicamente. Antes de ler aqui A Valise do Professor, eu só conhecia
é As Crônicas da Idade do Gelo, que também foi publicado pela editora Pipoca Nanquim, só que lá, nas Crônicas da Idade do Gelo, nós encontramos uma história de ficção científica. A história se passa no futuro, uma novidade do gelo, então a história é bem frenética, bem rápida, né, com cenas de ação, e aqui não tem esse tipo de ação nesse Jiro Taniguchi. Eu acho que é por obras desse tipo que ele ficou mais famoso. A narrativa ela é mais suave, ela trata em traços desses relacionamentos interpessoais, do cotidiano das pessoas, então não há nenhuma cena, nenhuma imagem mirabolante de luta, de ação, de cenários fantásticos, não. O cenário é o balcão de um bar, é a sala do professor, é a sala de aula, é uma ruela estreita, bem estreita, é a subida de um morro, um cais de porto, são coisas assim, um bosque, são coisas bem triviais, bem fugaz, e nesses ambientes do cotidiano que o Jiro Taniguchi apresenta uma história que é bem envolvente e emocionante. Você chega às lágrimas aqui, até se emociona com a forma delicada, sutil, de como ele apresenta essa introspecção, né, e a subjetividade desses personagens. Eu vou mostrar só algumas imagens para vocês terem uma ideia, mesmo que suave, aqui da obra do Jiro Taniguchi, né, do traço dele. Quem o conhece certamente já está habituado com esse tipo de narrativa, mas para mim é novo, porque geralmente quando a gente pensa nesses gibis japoneses, né, nos famosos mangás, vem à cabeça títulos como Dragon Ball, Inuyasha, deixa eu pensar em outro, né? Essas histórias são ricas assim, em ação, em violência, em luta, e aqui não. Aqui não tem luta. O que tem entre aspas são esses diálogos triviais, né, coloquiais do cotidiano dessas personagens. Eu não vou dar detalhes sobre o final da história, porque, repetindo, é a adaptação de um romance. Então, assim, certas coisas a serem reveladas iam estragar um pouco a leitura. Então, pessoal, por enquanto é só. Eu só passei por aqui para registrar a leitura da Valise do Professor, do Jiro Taniguchi, que, repetindo, é a adaptação de um romance, que tem disponível aqui em nossa língua, mas eu não cheguei a ler, só conheço o gibi, né, o mangá. Então, por enquanto é só. Fica aqui a recomendação de leitura, não só da Valise do Professor, mas pelo que deu para perceber por qualquer outra obra do Jiro Taniguchi. Não! Além da Valise do Professor, antes eu tinha lido As Crônicas da Idade do Gelo, que são 2 volumes. Li também o Tokyo Killers, que é uma coletânea de pequenas histórias policialescas no ar, que foram desenhadas, pelo menos pelo Jiro Taniguchi, que eu acho que também vale muito a pena ler. Pelo menos eu vi aqui 3 facetas de Jiro Taniguchi, de ficção científica, do romance policialesco, e depois aqui dessa história mais intimista e trivial, né, do cotidiano. Enfim, por enquanto é só. Até breve e até a próxima leitura, até o próximo vídeo.